Bom dia. O tema da nossa videoaula de hoje é estruturas de ressonância. Nós vamos trabalhar um pouquinho com a montagem de estrutura de Lewis para o composto ozônio. É uma substância simples, na verdade, ozônio O3. É formado pela ligação de 3 átomos de oxigênio. Nós vamos determinar primeiro o total de elétrons de valência. O total de elétrons de valência. Não ficou muito boa a minha letra aqui. Eu quero dizer total de elétrons de valência na molécula. Veja só, o oxigênio é um elemento químico da família 16 ou família 6A. Então, cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons de valência. E nós temos aqui na molécula de ozônio, O3, um total de 3 átomos de oxigênio. Então, 3 vezes 6, nós temos um total de 16, 3 vezes 6, 18, né? 18 elétrons de valência na molécula. Dezoito elétrons de valência na molécula. Então esses 18 elétrons nós vamos distribuir nos 3 átomos de oxigênio para montar a estrutura de Lewis da molécula de ozônio. 18 elétrons de valência. Então o primeiro passo foi contar o número de elétrons total de valência da molécula. Agora nós vamos escrever o símbolo do elemento oxigênio aqui no papel. São 3 átomos de oxigênio na molécula de ozônio, né? Vou colocar aqui em cima ozônio, conhecido pela camada de ozônio, né? Vou estabelecer ligações simples aqui. Cada tracinho desse representa um par de elétrons. Então aqui nós já gastamos 2 pares de elétrons, ou seja, 4 elétrons. Restam 12 elétrons. Nós vamos usar parte desses 12 elétrons para completar o octeto dos átomos periféricos, átomos das pontas. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Notem o seguinte, nós tínhamos lá um total de 18 elétrons de valência, ou seja, 3 vezes 6, e nós utilizamos aqui quantos elétrons até agora na montagem dessa estrutura de Lewis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora está certo. Restam 2. Nós vamos usar esses 2 últimos elétrons para tentar completar o octeto do átomo central. Então já distribuímos os 18 elétrons de valência da molécula de ozônio entre os 3 átomos de oxigênio que constituem a molécula de ozônio. Notem que os octetos dos átomos periféricos, os átomos da ponta, está completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que esse tracinho representa um par de elétrons compartilhado e ele pertence aos dois átomos da ligação. Esse outro oxigênio da ponta aqui também é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os oxigênios da ponta estão com o octeto completo, mas o oxigênio do centro não, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que nós vamos fazer agora é utilizar pares de elétrons isolados dos átomos periféricos para formar ligações duplas com o átomo central e completar o octeto do átomo central. Você pode imaginar assim, ó. Esse par de elétrons poderia vir para cá, formando uma ligação dupla. Essa seria a hipótese A. A outra hipótese poderia ser esse átomo aqui, ou esse par de elétrons vindo para cá, para fazer uma ligação dupla. Então disso aí resultam 2 estruturas de Lewis. Seria assim, a estrutura A com a ligação dupla desse lado aqui. Notem que restam agora 2 pares isolados nesse átomo. Aí o oxigênio aqui no meio, ficou muito bom.
ligação simples, oxigênio da ponta com 3 pares isolados. No meio tem 2 pares isolados, 2 pares de elétrons. E a outra possibilidade, vou colocar aqui uma seta de dupla ponta, a outra possibilidade é essa aqui, oxigênio, ligação simples, oxigênio, ligação dupla, oxigênio. Coloco os pares isolados que estavam faltando. E aqui está. Então, há duas possibilidades de estruturas de Lewis para o ozônio. Mas se fosse possível você tirar uma fotografia, um instantâneo da molécula de ozônio, você não observaria nem essa, a estrutura A, nem a estrutura B, mas um híbrido dessas duas estruturas, porque as ligações oxigênio-oxigênio no ozônio são equivalentes. Então você poderia imaginar assim, a estrutura real desenhando dessa maneira. Eu até coloquei um certo ângulo aqui, porque de fato a molécula de ozônio é angular, devido ao tipo de ligação química. E esses pontinhos aqui representam que as ligações entre os átomos de oxigênio na molécula de ozônio são ligações com caráter intermediário entre ligação simples e ligação dupla. Então, nós temos duas estruturas de Lewis, duas estruturas de ressonância para o ozônio, e na prática as moléculas de ozônio são um híbrido dessas duas estruturas que nós representamos aqui, o chamado híbrido de ressonância. Bom, na próxima aula eu vou falar de mais alguns exemplos de ressonância, mas eu vou abrir um parênteses aqui nessa aula, antes de concluir, que você, aluno, poderia ser tentado a escrever uma estrutura de Lewis para o ozônio desse tipo aqui, ó, oxigênio, oxigênio. Você, de repente, poderia fazer um ciclo, imaginar um composto, uma molécula cíclica. Aqui já foram 6 elétrons, restam 12, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do ponto de vista de teoria do octeto, essa estrutura não está incorreta. Todos os átomos de oxigênio aqui têm 8 elétrons de valência. Só que é uma molécula cíclica, forma um anel de 3 membros, e o ângulo aqui vai ser da ordem de 60 graus. Então isso gera uma tensão muito grande na estrutura, de modo que essa estrutura aqui não condiz, não é aceitável para o ozônio. Bom, esclarecido isso, fica a nossa próxima aula para mostrar mais um exemplo de estrutura de Lewis e estrutura de ressonância. Até lá.